Eu me chamo Suzana Faller, sou massoterapeuta e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre 5 componentes básicos muito importantes para que se possa fazer uma massagem. Eu vou falar aqui para colegas, massoterapeuta, profissionais da área, mas eu vou falar também com o cliente, vou falar também com o paciente, que é bem interessante que todas as pessoas saibam quais são os pré-requisitos, para se receber uma boa massagem. Os 5 componentes principais, claro, existem muitos outros, mas os principais são aspectos éticos, preparação das mãos, óleos e cremes, direção dos movimentos e pressão. Com relação aos aspectos éticos, é importante que o profissional tenha atitudes e movimentos espontâneos e relaxados. É importante também que explique ao paciente tudo o que vai acontecer, que não haja interrupções, que não haja pressa e que todas as combinações sejam feitas antes da massagem começar. Esses são aspectos, entre outros, é claro, que a ética profissional é muito importante. Ela trata especificamente da postura e da maneira com que esse profissional recebe o paciente. Com relação às mãos, elas devem estar sempre limpas, sempre muito bem cuidadas, unhas curtas, bem aparadas e arredondadas de preferência. Essas mãos vão ser lavadas antes e depois da massagem. Antes, claro, para higienizar. Mas eu, por ser uma terapeuta holística, acho importante aproveitar o ato ali de lavar as mãos para que tu te concentre, tu te foque no que tu vai fazer e energize, as mãos e traga para as tuas mãos mais potencial na hora do trabalho. Depois da massagem, então, a gente higieniza novamente as mãos e faz essa troca de energias, Dispensa aquelas energias todas que foram trabalhadas naquele procedimento com aquele paciente para a gente ir para o próximo paciente com as mãos preparadas. As mãos têm que ser flexíveis, têm que expressar sensibilidade, suavidade e firmeza. Não devem apresentar cortes, ferimentos abertos, verrugas, calosidades ou qualquer uma lesão cutânea, para que isso não atrapalhe o procedimento e muito menos, seja percebido pelo cliente. A profissional deve ter o hábito, de uma hidratação constante para manter essas mãos sempre em bons estados. E na hora da massagem vão ser retirados joias, bijuterias, relógios, tanto do profissional como do paciente. Agora eu vou falar um pouco sobre os óleos e cremes que devem ser usados na massagem. Com relação à quantidade de óleo e creme, deve ser a quantidade suficiente para que a gente possa fazer um bom deslizamento no corpo, sem deixar grandes quantidades sobre a pele, que vai dificultar na execução das manobras. Esse creme jamais poderá ser colocado diretamente sobre o corpo do paciente. Ele vai ser colocado nas minhas mãos, vai ser espalhado com fricção das mãos, o que já me confere um pouco de calor também nas mãos, para não tocar com as mãos frias no cliente. Mas jamais eu vou pegar esse pote ou essa espátula e colocar o creme, que normalmente está frio, em cima do corpo do cliente. No final da massagem, a gente vai retirar ou com papel toalha ou com uma toalha, a gente vai retirar esse excesso de creme ou esse excesso de óleo. Caso esse creme possua ativos que vão permanecer hidratando ou tratando da pele da pessoa, então a gente não retira. Mas se for assim um óleo básico, um creme básico, que foi usado só para facilitar o deslizamento, então ele pode ser retirado. Com relação aos óleos e cremes que devem ser usados, eu, quando comecei a trabalhar, comecei a observar a importância de se ter um creme que tenha um bom deslizamento, que seja rentável e que se proponha ao que se destina, Se ele é um creme terapêutico, ele vai fazer o alívio de dores, ele vai fazer tudo que o rótulo indica. E com relação à estética também, ele vai atender as necessidades daquele meu tratamento.
Como vocês podem ver, eu tenho aqui do meu lado alguns produtos que eu uso. Eu não vou fazer aqui marketing, né? Até porque eu não estou sendo remunerada para fazer propaganda de produto nenhum. Mas eu vou deixar essa dica porque para mim tem servido muito. Eu vou falar então primeiro dos óleos que eu uso. Eu uso o óleo de semente de uva, eu uso o Citrus aurantium e eu uso o de arnica, cada um para um tipo de massagem específico. O óleo de semente de uva é rico em vitamina D, em vitamina E, serve para todos os tipos de pele e tem como função principal hidratação e regeneração. O Citrus aurantium é o meu queridinho, né? Porque eu uso ele para basicamente quase todas as massagens. Ele se porta bem para uma massagem relaxante e principalmente para uma massagem de drenagem. A drenagem linfática pode ser feita com deslizamentos ou só com pressão, sem óleo nenhum, mas eu faço com deslizamento e uso esse óleo porque ele reduz edemas e inchaços, então eu gosto bastante de usar na drenagem. O Arnica Sports é um que eu uso também na desportiva, pré e pós, uso na terapêutica para dores musculares e tensões. Ele tem arnica, que é altamente anti-inflamatório, tem a bétula, que é cicatrizante e firmadora, tem o salicilato de metila, que é analgésico e anti-inflamatório também. Agora eu vou falar a respeito dos cremes que eu uso desde sempre. São todos da linha profissional da Água Natural. Um dos mais usados por mim esses anos todos é o creme neutro. Ele tem um deslizamento ótimo, ele não possui nenhum ativo, então eu posso nele acrescentar óleos essenciais para diferenciar na hora do tratamento. Ele, para pessoas, né, que não gostam de cremes que tenham perfume, que tenham um cheiro, ele é ótimo. E os outros cremes que eu uso são os queridinhos da estética, né? Algas marinhas, cafeína, pimenta negra e nicotinato de metila. Falando de algas marinhas, eu acredito muito que no início de um tratamento estético, a gente primeiro vai ter que hidratar essa pele, reorganizar um pouco esse tecido. E o de algas marinhas se presta muito para isso, porque ele é um creme que previne a celulite, ele reorganiza ali o tecido, para depois a gente entrar com um creme com um ativo um pouco mais intenso. Esse creme contém, como já diz o nome dele, né, algas marinhas, que tem a característica de tonificar e estimular o metabolismo. Tem a castanha da Índia, que é antiedematosa, que trabalha muito a circulação, e era, que também é descongestionante. Outro que eu uso bastante é o de cafeína, que ele ajuda bastante a impedir a evolução da celulite, porque ele possui nanopartículas de cafeína que conseguem penetrar na derme. O creme de pimenta negra, ele estimula a circulação, ele vai fazer hipiremia, que é aquela vermelhidão que dá na pele, porque provoca ali um aquecimento do tecido. E como é que funciona isso na perda de medidas? A partir do momento que esse ativo vai criar no tecido um calor excessivo, o nosso metabolismo vai ter que trabalhar para equilibrar essa temperatura aos nossos 36 graus. E esse trabalho vai aumentar o metabolismo, então, e vai gastar energia para isso, fazendo com que se perca medidas. Outro termoativo também muito usado é o que tem o nicotinato de metila, que também é um creme que provoca aquecimento, que vai fazer hipiremia, que vai estimular, ali, vai fazer calor nesse tecido. E convém ressaltar que tanto o pimenta negra como o nicotinato deve ser usado com luvas. Ele deve ser, a profissional tem que proteger a sua mão com luva, porque esse aquecimento é muito necessário nas partes do corpo onde há o tecido adiposo. A mais, nas nossas mãos a gente não tem isso. E esse aquecimento vai fazer mal para as articulações a longo prazo. Então, o ideal é que quando se trabalhar com nicotinato, quando se trabalhar com pimenta negra, a gente use luvas. Outro fator que eu acho essencial, que seria o item número 4 da nossa lista,
seria a direção dos movimentos. Acho fundamental, parece uma coisa assim muito, né, banal e muito comum, mas há de se prestar atenção. A direção desses movimentos tem que ser em fluxo venoso linfático, circulação centrípeta, vai na direção do coração. Por quê? Porque já é um movimento natural do nosso corpo, né? Circulação venosa, vai das extremidades para o centro. Então, muito importante respeitar esse movimento. O outro movimento que também deve ser observado é a circulação centrífuga, que sai do coração, que é a circulação arterial, e vai para o resto do corpo. Então, quando a gente está massageando um corpo, a gente, como eu já disse no vídeo passado, não está fazendo nada além do que estimular movimentos e ações as quais o nosso corpo já é acostumado a fazer. São movimentos naturais da nossa circulação, do nosso metabolismo. A massagem só vem agregar. Então não faria o menor sentido se nós fizéssemos movimentos muito aleatórios e muito desencontrados. A gente estaria, ao invés de auxiliando, prejudicando o nosso metabolismo. E o quinto, mas não menos importante componente, é a pressão. A pressão também tem que ser adequada com a proposta da massagem. Vai haver momentos em que essa pressão vai aumentar, e aí aumenta a tensão e às vezes, consequentemente, aumenta a dor. Mas não quer dizer que a gente vai fazer uma pressão que vá doer no cliente sem um propósito. É claro que em alguns pontos onde a pressão for aumentada e o cliente tiver ali maior sensibilidade, por alguns segundos convém que seja assim mesmo, para que haja uma reação do tecido. Mas tem que estar sendo feita no local certo, na região certa do músculo, né? E adequada àquela localização, aquele músculo, aquele tecido. Então, uma pressão aumentada vai aumentar a tensão e vai aumentar a dor, mas tudo de acordo com a necessidade do tratamento. Já a pressão branda vai diminuir a tensão e provavelmente diminuir a dor também. Mas não vai, com isso, anular o efeito da massagem. Não vai haver muita tensão, não vai haver dor, mas vai haver um deslizamento necessário que vai induzir o corpo a um relaxamento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre pré-requisitos básicos para se fazer uma massagem. Experimentem uma massagem para quem nunca experimentou. Eu acho, né, fundamental na vida do ser humano. Quando eu era estudante de massoterapia, eu ouvi um comentário, não sei se da minha professora, de alguém no curso, que me chamou muito a atenção e jamais me saiu da mente. Alguém disse a seguinte frase: já se parou para pensar que existem muitas pessoas, é claro que são muitas, não são poucas, que passam pela vida sem saber o que é o conforto de receber uma massagem? Isso é muito triste, mas infelizmente é a realidade aqui no Ocidente, é a realidade em muitas partes do mundo. Mas eu, como profissional dessa área, amante da massoterapia, estou aqui justamente para isso, para que mais pessoas tenham acesso a esse tratamento, mais pessoas tenham acesso a esse carinho que é a massoterapia. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no meu canal. Obrigada e até a próxima.